Olá, eu sou o Diogo, novamente, e vamos tratar do último tópico do nosso trabalho, que são os tipos de solicitações. Primeiramente, vamos falar sobre a tensão. A gente define a tensão como uma força que age perpendicularmente a sua superfície de corte, como aqui na figura, superfície de corte na transversal dela, e a força age perpendicularmente, ou seja, no sentido de seu comprimento. Como o volume das forças, o volume da matéria tende a ser o mesmo, quando a gente tensiona ela tende a diminuir seu volume, sua dimensão na dimensão está tensionada e aumentar nas outras. Ou seja, a gente pode ver aqui que nessa corda, ao puxar dentro desse meio aqui, suas medidas irão diminuir, entretanto, nesse sentido aqui, ela irá aumentar. A tensão é a força que existe quando a gente tensiona uma corda, a gente puxa uma corda, a gente pendura alguma coisa em uma corda, muito estudada em física. Quando a gente prende um poste e coloca um cabo de aço para prender o poste, para segurá-lo mais firmemente, esse cabo está sofrendo uma tensão. E também é muito exigida na engenharia civil, muito importante. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Agora vamos falar da segunda força, a compressão. Bem, a compressão é uma força axial que ela age no corpo no sentido do seu interior, como a tensão age de dentro para fora, a tração age de dentro para fora, a compressão age de fora para dentro. A gente pode considerá-la como o inverso da tensão, enquanto uma puxa, a outra comprime. E assim como a tensão, a compressão tende a deformar o corpo vai diminuir suas medidas na dimensão que for comprimido e vai aumentar nas outras, como aqui você vê que ele está comprimindo aqui e essa medida aqui tende a aumentar. A compressão é muito importante na engenharia civil. As lajes, até o seu peso sobre uma laje, sobre uma viga, sobre uma estrutura, ela cria uma compressão, por mais pontual que seja em comparação ao plano da laje. Essa compressão, o concreto armado ele é muito bom em suportá-la, e em comparado à tensão, o que o concreto aguenta de compressão, ele aguenta apenas 10% de tensão. Outra força é a força de cisalhamento, na figura D aqui, também conhecida como tensão de corte. Ela é uma tensão que acontece quando há uma força aplicada em ambos os sentidos. Nesse caso aqui, esse corpo do meio é o objeto, e aqui é como se fosse duas lâminas, uma de cada lado, ele puxa o objeto, cada um no sentido. E quando você aplica essa força em sentidos opostos, em direção iguais ou semelhantes, com intensidade diferente ou não, ele tende a fazer um efeito de corte semelhante ao efeito que a tesoura causa no papel. Esse é o conceito de força de cisalhamento, também muito importante. Agora vamos falar da flexão, a força que atua perpendicularmente ao eixo maior do corpo. O esforço que ela provoca se chama momento fletor. Por exemplo, aqui é como se fosse uma viga, ao contrário, aqui sofre uma força
e essa força tende a criar esse popularmente chamado bucho na estrutura. Ela é muito importante. Essa força, esse problema é o que causa a flambagem, que a gente estudou, que já foi comentado. É uma reação mecânica que foi comentada agora há pouco, a flambagem. E ela causa esse momento curvo aqui, devido a essa força, gerado normalmente pelo peso das coisas em outras. E por último, a torção. A torção, que é uma força mais familiar, acontece quando a pessoa, como aqui, quando age um torque sobre a pessoa e há uma força resistente a esse torque, ou então um torque em sentido oposto. Esta força causa essa deformação, de modo que uma parte ela tem um deslocamento angular em relação à outra. Como a gente falou mais cedo, na ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, quando ela entrou em ressonância com o vento, o que fez, a principal força que a fez desabar, além da tensão e as outras, foi a torção que o vento causou em seus cabos, que fez ela cair. Bom, é isso que eu finalizo essa videoaula. Em nome de todos do grupo, eu agradeço. Até a próxima.